diretor de escola, tá? Mas atuou como professor, supervisor da rede municipal de ensino. Entre 2017 e 2018 foi diretor do Departamento da Educação Inclusiva na gestão de educação de Jundiaí e coordenou políticas públicas voltadas para a equidade e acessibilidade educacional, tá? Além disso, exerceu cargos no CACS, no Fundeb, no Conselho Municipal de Educação, em defesa dos direitos da criança. E hoje estamos aqui para conversar com a Thaís e com a Ana, que está conversando com a gente de casa, tá? Vou falar um pouquinho sobre as nossas convidadas e daí a gente já vai partir para o nosso bate-papo, certo? Olha, nossa, começando em ordem alfabética, que é para ninguém brigar, né? Então, a Ana, nossa convidada que tá lá em Cerquilho, né, Ana? Querida, uma querida, né? Sabe esses amigos que a vida nos traz? A Ana, a Adalto, a Thaís. Então, a gente se reúne neste angu pedagógico para falar sobre educação, para falar sobre infância. Então vamos lá. A Ana, ela é minha companheira porque ela fez magistério. A gente nem vai falar quantos anos a gente tem, porque o magistério só já entrega a gente, né, Ana? Então, ó, a Ana fez magistério, pedagogia, ela tem especialização em deficiência intelectual e múltipla, possui pós-graduação em alfabetização, letramento, autismo, psicopedagogia clínica e institucional. Tem mestrado em formação de professores pela Faculdade Ibero-Americana e atuou 35 anos em escola de educação especial como a APAE, né? Nas salas de educação especial, quando tinha ainda na rede pública, e hoje ela trabalha na Secretaria de Educação de Cerquilho, tá? Tem uma ampla experiência no ensino fundamental 1, 2 e com formação de professores, tá? A Thaís, que tá aqui na nossa frente, tá? Ela é pedagoga pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, tem pós-graduação em gestão educacional, neurociências aplicada à educação, direito aplicado à educação, inspeção e supervisão escolar. Atua desde 2002 como professora, coordenadora, diretora de escola, diretora do Departamento de Educação Infantil da Prefeitura de Jundiaí na gestão de 2018 a 2024. Foi responsável técnica pelo currículo jundiaense de educação infantil, entre outras publicações de peso aí, né, gente? Titular do grupo de trabalho da política da infância e da primeiríssima infância da pasta de Jundiaí, tá? De dezembro de 2018 a dezembro de 2024. Então a gente tá com esse time de peso pra gente falar sobre infância, pra gente fechar essa semana do Mundial do Brincar, comemorando inclusive o Dia Internacional do Brincar, que foi dia 28, né, Adalto? Me corrija se eu estiver errada, tá? E pra gente falar sobre inclusão, né? O quanto que a gente não vê que essas crianças, principalmente as pequenas, elas são invisibilizadas, né? Parece que o adulto não percebe essas crianças e parece que as crianças têm que seguir num modo automático de comportamento do que não é nem esperado pela idade. Então a gente vai conversar como incluir essas crianças, vai falar um pouquinho da educação infantil, vai falar um pouquinho da infância. A gente vai trazer umas pitadas aí sobre alfabetização, letramento, cognição numérica, né? Como é que a gente desenvolve isso, desenvolvimento infantil, mas principalmente
o brincar na infância, que é fundamental para a gente construir uma base sólida socioemocional, de linguagem, psicomotora e de cognição, né, gente? Tá bom? Adalto, então vamos começar, meu querido. Vamos lá. Então, a gente tem essas nossas convidadas. E daí, vamos começar com a Thaís aqui, que está aqui na nossa frente. Thaís, traz alguns exemplos que você tem dessa questão da gestão, dessa questão dessa sua vivência com a infância pra gente. Bom, primeiro agradecer o convite, desejar um bom dia para todo mundo, que seja um papo incrível, maravilhoso, porque falar de infância e de educação sempre me move muito, porque isso é muito caro, né? A gente pensar que a infância precisa ser preservada e como linguagem principal, né, o brincar, ele é o que é mais importante para a criança aprende pelo brincar, né? A criança se expressa pelo brincar, não é à toa que é a principal linguagem e que vem garantido, inclusive, em documentos muito importantes, né? Então, na BNCC, por exemplo, brincar ele vem como eixo estruturante na educação infantil e como direito de aprendizagem e desenvolvimento, né? Então, isso já é uma garantia. Então, os currículos precisam se adequar a isso. E pensar que ele vem também no Marco Legal da Primeira Infância, no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, na educação infantil é a forma primeira como a criança aprende, né? E a gente não pode deixar isso se perder, né? Nunca. Pensando nisso, em que você falou, eu não sei, a gente tem um pouquinho de historiador, né? Desde a Revolução Francesa, a gente tem um mapeamento da infância. Isso nunca foi tão sistematizado quanto agora, né? Lógico, a gente tem informação, a gente tem os meios de comunicação que favorecem, mas há uma preocupação muito antiga com a infância. Então agora, como a gente vê que com a informação tomando esse rumo que está tomando, mas ela está mais acessível, então a gente percebe que a gente tem que construir mesmo e proteger, né? Construir os direitos da infância e muito mais do que isso, proteger essa infância. Adalto, fale, que eu tô percebendo que ele tá aqui. Bom dia, Thaís. Bom dia, Dani. Bom dia, Ana. Eu estou acompanhando a Ana aqui. Bom dia. Um pouquinho mais fácil. Bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. A Dani tem falado bastante tempo de você, que gostaria de a gente ter a oportunidade de gravar um conteúdo junto, conversar. Já deixamos o nosso convite para que na próxima você esteja aqui no estúdio junto com a gente, poder interagir e se conhecer um pouquinho melhor. Acho que vai ser melhor. Gente, né, que a educação, sem dúvida, vai ser muito mais prazeroso, muito mais gostoso ter você aqui no nosso cantinho para conversar juntos. A Thaís falou um pouquinho sobre a linguagem da brincadeira como a primeira linguagem da criança, aquele percurso pelo qual ela vai se desenvolvendo, crescendo e aprendendo. Eu trabalho com um segmento de crianças um pouquinho maior, que é o do fundamental, e geralmente isso vai se perdendo ao longo da trajetória escolar. As crianças começam na educação infantil com um brincar muito respeitado, com situações em que os professores criam momentos de brincadeira planejados, com intencionalidade, e também os momentos espontâneos. Mas parece que, à medida que as crianças vão crescendo, elas deixam de ter o direito de acesso ao brincar. E esse é um direito que está garantido nos marcos legais e que também nas ciências de um modo geral. Como a Dani falou, a gente vai desenvolver essa criança cognitivamente, o aspecto psicomotor, os aspectos emocionais por meio da interação e da brincadeira. E à medida que a criança avança na escolarização, ela tem menos acesso às brincadeiras. Então, uma semana como a Semana Mundial do Brincar é relevante para que a gente lembre que as crianças precisam brincar. É para marcar a cultura da infância, né? Porque se vem como uma legislação, é porque alguma coisa aconteceu que não está sendo garantida. Exatamente, né? Se vem como força de lei, é porque a gente precisa ser, o que a gente está esquecendo e está deixando passar, né? Ana, quer falar alguma coisa com a gente? Eu acredito que o Adalto e a Thaís já trouxe aí
uma boa fala, né? Mas o que eu me lembro, pensando na gente, a gente sempre usa a gente como experiência, né? As primeiras brincadeiras nossas de infância, que foram brincadeiras não impostas e nem dirigidas, que eram as brincadeiras em casa, né? Eu sou do sítio, então as minhas primeiras brincadeiras eram os galhos, os gravetos, as sementes que eu colhia nas árvores, as manguinhas que caíam do pé, porque a gente não podia pegar do pé, tinha que ser o que caía, meu pai e a mãe me deixavam. E a gente teve essa experiência, era a terra, era a argila ali, era os galhos, as folhas. E aí eu fico pensando nesse brincar, nesse direito de brincar e pensando que as nossas crianças hoje já não têm mais nem esse direito de brincar livre lá na casa, né? E o quanto isso tem feito falta, essa experiência do brincar livre, de construir pensamentos, de adquirir vocabulário, linguagem, de viver experiências que futuramente a gente iria ter como adulto, né? E hoje as nossas crianças, elas já não têm. E o quanto esse direito, que o Adalto e a Thaís disseram aí, Dani, né, falando da história da infância, o quanto esse direito tem sido negado ao longo dos anos, por uma série de fatores e de exigências, né, impostas aí por currículos, até por uma questão também de formação de professor, de visão, de gestão. Então, eu acho que vale a gente pensar um pouquinho, porque realmente isso importa muito e tem feito muita diferença no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Acho que a Ana trouxe uma consideração que é bastante relevante para a nossa conversa. Às vezes a gente pensa que o brincar precisa de brinquedo de plástico, brinquedo industrializado, mas ele é espontâneo da criança. Ele acontece a partir de coisas que estão disponíveis em todos os lugares. A folha, a pedrinha, um graveto, uma caixa. A caixa vira um castelo na mão da criança. Ela exercita a ludicidade, a criatividade. Talvez enquanto adultos, os leigos, né, os pais, olhem para a brincadeira apenas como uma brincadeira. Mas nós, educadores, precisamos olhar para a brincadeira como a forma de desenvolvimento das crianças crescerem, se desenvolver, fazer suas investigações, suas pesquisas. Quando ela joga a pedrinha na água e a folha na água, ela está avaliando os diferentes comportamentos dos materiais. Indiretamente, ela está começando a se apropriar de conteúdos que são acadêmicos. Por exemplo, a densidade dos materiais. O porquê a pedra afunda e o porquê a folhinha boia. Na escola, a brincadeira precisa se fazer muito presente na investigação, na construção do conhecimento. Ainda que a criança possa brincar livre, a brincadeira precisa ter sido planejada e inserida na vida dela. Na escola, a gente tem um tempo grande com eles que permite que a gente experimente diferentes tipos de brincadeiras. A brincadeira de escalada. A Vasti, uma querida colega nossa de rede, trabalhou como gestora de educação, uma diretora muito experiente, trouxe para o âmbito das escolas aqui na cidade a brincadeira de escalada. É algo que a gente sempre fica muito preocupado, né? A criança pode cair. Nós brincamos de escalar quando éramos crianças. A gente subia em árvore, subia no muro. Nós estamos inteiros ainda. Então, expor as crianças às brincadeiras com riscos controlados favorece o desenvolvimento. A areia, que a criança experimenta as texturas, o fogo, que ela consegue perceber a transformação dos materiais, o ar, que é algo que a água. Então, são os elementos que estão lá presentes no cotidiano, na escola, no dia a dia delas e que favorecem a aprendizagem. Eu penso também na descoberta com os elementos da natureza. Você falou, por exemplo, da areia e da água, né? O que a criança aprende com esses dois elementos juntos? Então, eu consigo fazer um monte de um castelo de areia sem colocar a água com a areia? Não. E as crianças vão descobrindo isso. Só que ele precisa ser na escola, algo planejado intencionalmente para que isso aconteça. Que elementos eu ponho à disposição das crianças para que elas tenham oportunidade de imaginar, criar, investigar, interagir, né? Então, por mais que, como você disse, os leigos, os pais, enfim, os avós tenham essa questão de permitir que as crianças brinquem livremente, na escola, o brincar, a gente costuma dizer que o brincar é livre para a criança. Ele não pode ser para o adulto. Não, né? não.
trazendo, né, eu sempre vou fazer essa relação histórica. Então, Montessori já falava, o ambiente para a criança ele tem que ser planejado e preparado para a criança. E quem vai fazer isso? Nós, adultos. Né? Um ambiente preparado, planejado e que tenha intencionalidade, a criança vai brincar, né? Mas vai ser um brincar dirigido. E pegando o gancho da fala do Adalto, a escola ela é um ambiente controlado, né? A gente até brinca, a gente fala assim, vamos fazer experiências com essas crianças na escola, porque a escola ela é um ambiente controlado. Então, a gente pode colocar a criança ali, vamos jogar um jogo de queimada diferente, vamos colocar a cadeira virada para a criança experimentar. Semana passada eu sugeri para umas professoras que elas desenhassem com as crianças deitadas no chão e embaixo da cadeira. Então, fazer formas diversificadas do quê? Da gente levar o conceito, de levar essa aprendizagem para a criança e de desenvolver essa infância. Incitar novas formas de brincar deve ser algo que o professor tem que prever na sua atuação. Né? E isso que você falou de embaixo da mesa, é aliar o movimento, Sim. A corporeidade. Eu costumo dizer também que, eu brinco com os professores e falo, a gente tem que sempre pensar em todas as propostas em plano baixo, médio e alto. Se a gente está falando de incluir também, sim, é todo sim. mundo junto. Então, esses planos eles precisam ser pensados, né? Não dá para brincar só na mesinha, né? Não dá para brincar, né? Brincar sentado, né? Eu costumo dizer, eu organizo vários cantos, tá todo mundo na mesinha. Que brincar é esse, né? E a Thaís puxou a questão da inclusão, Ana. A Ana que não está aqui, mas está acompanhando a nossa conversa, a gente vai começar a falar um pouquinho também da criança com deficiência. Porque a gente olha na nossa conversa para as crianças pequenas, que vão brincar em diferentes alturas, nas mesinhas, fora delas, para as crianças maiores, os diversos tipos de desafios, e as brincadeiras que a Ana começou, né, falando que é aquela que acontece de forma muito espontânea entre as próprias crianças, geralmente tende a ser muito mais inclusiva do que aquelas brincadeiras estimuladas pela indústria. Então, o carrinho que tem um único jeito de ser utilizado, né, que você tem que pegar e empurrá-lo. As brincadeiras feitas com os elementos do cotidiano tendem a ser mais inclusivas, né, Ana? Com certeza. A gente que já tem essa vasta experiência aí com a inclusão, já pude vivenciar com crianças autistas, inclusive, de levar brinquedos, os brinquedos industrializados, oferecer outros materiais para ver o que despertaria mais interesse. E perceber que quando a gente oferece essas oportunidades, como a Thais disse, se leva de outras maneiras. E peça para que as crianças escolham, né? E peça para que elas, dentro do que elas escolheram, que elas brinquem. E a gente consegue perceber que a criança ali coloca pensamentos, coloca emoções, eles experimentam sensações que são próprias deles, do que aquilo que já está previamente determinado, se brinca assim, né? O formato é esse, né? Então, essa experiência de inclusão, de brincar, dos brinquedos e das brincadeiras, e pensar nessas possibilidades e dar para a criança também a possibilidade dela criar, né, a sua própria brincadeira, dela dar sentido para os seus próprios brinquedos é muito importante. Porque às vezes a gente não consegue observar num brinquedo com aquele formato único, com aquela maneira única de brincar. O sentido, né? Dar o sentido, eu acho que a gente pegou aí uma essência. Porque dar o sentido, a gente vai também criando memórias. Não só memórias que a gente vai usar cognitivamente, linguisticamente depois, mas as memórias afetivas, né? A criança, ela vai formulando conforme a gente vai dando sentido. Ela vai conceituando também. Isso não precisa estar explícito, escrito, né? Como o Adalto deu o exemplo da pedrinha, da folhinha, da água com a areia. Um toco de madeira, né?
Então. Esses materiais, a gente costuma dizer que são materiais de largo alcance. Por que largo alcance? Largo alcance imaginativo, largo alcance de criatividade, de soluções. Sim. Então, o carrinho vai ser o carrinho. Mas um toco de madeira, ele pode ser o carrinho, ele pode ser o avião, ele pode ser a boneca, ele pode ser o martelo, ele Sim. pode ser, né, qualquer outra coisa. E a criança faz isso, da natureza dela, né? Quando a gente propicia o espaço seguro de brincadeira, a criança constrói os significados. A Dani tocou num assunto importante, que é a escola, e aí eu sempre vou voltar para o brincar escolar. Eu não consigo me desprender muito disso. É lógico que não é o único espaço em que a criança brinca, ela vai brincar em todos, deve brincar, né? Ela precisa ter o direito de brincar em todos os lugares. Mas na escola tem algumas particularidades. Hoje, as famílias tendem a ser cada vez menores, pela forma como o mundo está se configurando. As pessoas vivem em apartamentos, tem menos espaço, o custo de vida é alto, é elevado, às vezes é difícil ter uma família grande, então isso tudo interfere na natalidade. E muitas crianças são sozinhas dentro da família, é a única criança ali do grupo. E a escola vai ser o primeiro grande local em que ela vai ter a possibilidade de se socializar com outras crianças, da mesma idade e de idades diferentes. Então esse lugar, escola, é privilegiado para brincar. Quando eu era criança, eu brincava na rua. Minha rua era uma rua muito calma, muito tranquila. E aí a gente tinha crianças menores e crianças maiores envolvidas nas brincadeiras. Com os maiores, a gente aprendia que as regras podem ser modificadas. A gente aprendia a brincar de um jeito lá da amarelinha. E aí as crianças maiores falavam assim, se a gente tirar os números pares? E se a gente desenhar de outra forma? As crianças menores aprendem com as maiores quando tem a possibilidade de brincar. A escola tende a colocar as crianças juntas, né, de idades. Mas precisa ter momentos em que eles possam brincar com crianças de outras idades. Porque aí elas se ensinam. As crianças, por meio do brincar, se desenvolvem juntas. E é lógico que daí os maiores ajudando os menores. E na escola hoje, com a chegada das crianças com deficiência, que é algo novo na educação, se a gente olhar o tempo que a gente tem de escola, a existência das crianças com deficiência nesse espaço é recente. Mas quando a gente observa as crianças brincando, eles sempre encontram formas de incluir as crianças que têm alguma deficiência. A política do café com leite é um pouco isso. Né? É o café com leite. Quando a gente usa, né, essa expressão que é antiga, né? Você é café com leite. Por quê? Porque essa criança menor está aprendendo de uma forma intergeracional, né, com os mais velhos. E eles tentam incluir também essas crianças, e sejam nas suas capacidades ou pela idade mesmo, né? Então, falando, olha, você não sabe todas as regras, então você ainda é café com leite. Então, essa criança, quando ela for pega, ou quando acontecer alguma coisa com ela, ela vai ser privilegiada na brincadeira para ela poder ser incluída. E isso é muito importante também, né? Sim, porque é o primeiro contato dela com o grupo, é o primeiro contato dela com as regras, né? E é o primeiro contato com essa intergeração. E o legal de você colocá-los para brincar juntos é que, além dos mais velhos, né, ensinar, eles vão se sentir responsáveis pelos menores. A gente já está trabalhando o cuidado, a gente já está trabalhando conceitos éticos, né? Porque o maior cuida do menor, o mais forte cuida e protege do mais frágil. Então a gente já está incutindo conceitos éticos, conceitos morais. Gente, vocês estão vendo que a brincadeira ela vai muito além daquilo que é proposto no senso comum, né? Até as formas de regulação, eu penso, né? Sim. As crianças, às vezes, numa negociação com um adulto, uma questão de frustração é muito mais difícil. E entre elas conseguem ter formas mais de se regular. Tem a brincadeira também de papéis, o jogo simbólico. Se puder até dar um exemplo. Claro. Muito recentemente, numa das brincadeiras, uma criança pegou a boneca, sabe aquela coisa? Pega a boneca e joga no chão e algumas outras crianças se assustam, né? A professora, o que está acontecendo? E aí, conversando com a criança, a gente entendeu que a mãe tinha acabado de ter um bebê, que era o irmãozinho.
E olha só que interessante como as crianças se regulam socialmente. Ela sabe que em casa ela não vai poder pegar o irmão. Ela tem um sentimento que ela precisa cuidar. Sim. Mas ela sabe que ela não vai poder pegar o irmão e brigar e bater. Mas na escola ela pegou a boneca e fez isso. E a hora que você conversa, você percebe essa frustração. Porque tomou um lugar, porque esse bebê que chegou tá tendo mais atenção. Sim. E ela ama também esse bebê. Mas ela não tá entendendo direito o que tá acontecendo, porque ela perdeu um certo lugar ali E na ela não família. tá tendo... A linguagem dela ainda não tá estruturada, esse raciocínio não Exatamente. tá estruturado para ela verbalizar isso. Mas olha que coisa inteligente Né? que é o brincar, né? De trazer essa Super. regulação e que a criança consiga lidar com esse sentimento. Não só a autorregulação, mas o Adalto falou uma questão do mais velho, né, com o menor, da flexibilidade cognitiva também, né? Então a gente trabalha várias questões que são importantíssimas para o longo da nossa vida, né? Do desenvolvimento. Por isso que o adulto, na escola, porque eu vou voltar de novo para a escola, não consigo sair dela, o adulto tem um papel fundamental na brincadeira das crianças. Ele precisa efetivamente planejar essas brincadeiras, elas não podem ser só ofertadas pela espontaneidade. Ainda que deixar as crianças brincarem livres, que elas escolham na sala os brinquedos, os elementos com os quais elas queiram fazer seus jogos, isso também é importante. Mas qual é o papel, né? Mas qual é o papel, qual é a finalidade? E nós, enquanto educadores, precisamos pensar. Bom, hoje eu quero que as crianças negociem regras. Então eu vou lá, coloco um jogo de cartas e tiro uma carta que é importante para eles. E eles vão ter que construir uma forma de jogar sem ter aquela carta. Exatamente. E com certeza eles conseguem. Eles sempre dão um jeitinho. Ou um jogo de encaixe e tiro algo, ou acrescento algo na brincadeira. Então, oferta uma bola diferente da que eles estão acostumados para que eles criem uma regra diferente do jogo. Então, eles estão acostumados com a bola de futebol. A gente vai lá e dá aquela bola grandona de borracha para que eles brinquem. Eles vão ter que inventar novas formas de brincar. Então, é importante que a gente, enquanto educador, pense nisso. E acho que você deve concordar comigo. A gente pode ofertar muitas atividades de brincadeira para as crianças que favorecem o processo de construção da escrita, da alfabetização, do número. Sim, a gente está falando até aqui, né, do brincar e das brincadeiras que vão ajudar essas crianças a se construir enquanto pessoas, a vivenciar algumas experiências através da brincadeira e do brincar, né, dessa importância de interação com os outros, de construção de regras, das vivências e das experiências, né, fora da escola e vindo para dentro da escola, onde é o ambiente de aprendizagem sistematizada, né, aprendizagem acadêmica, digamos assim, a gente precisa trazer para esse ensino escolar essa ideia do brincar, esse lúdico, né, essa forma prazerosa de viver experiências para o ensino e aprendizagem. Porque a gente aproveita de conhecimentos, experiências e vivências que as crianças já têm através das brincadeiras, né, do brincar, dos brinquedos, das brincadeiras, e a gente traz isso para o contexto de ensino escolar, né? E aí a gente aproveita essas situações para a questão do processo de alfabetização, do conhecimento matemático, né? Quando a Thaís falou aí e o Adalto falaram da areia e da água, para os experimentos na área da ciência da natureza, das ciências humanas, né? Então, esse brincar, esse lúdico, é extremamente importante na construção do conhecimento escolar, no processo de alfabetização. Porque, por muito tempo, a gente percebe, né, a gente sabe, a história da educação mostra que esse processo de desenvolvimento da aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática foi muito sofrido, né? Por conta que tínhamos que decorar fórmulas, decorar jeito, ler de forma praticamente decorada, né? E isso trouxe muito sofrimento para o processo de aprendizagem. E hoje a gente precisa pensar de forma diferente, porque hoje as crianças estão todas na escola, né? Com a inclusão. Claro, precisamos avançar muito, mas tem
uma coisa boa, estão na escola. Agora a gente precisa garantir que essas crianças aprendam. E já sabemos que a ludicidade, que o brincar, que a brincadeira é um caminho, é uma estratégia muito potente para o desenvolvimento dessa aprendizagem. E aí, mais para frente eu quero citar alguns exemplos, né, vivência, experiência, que são importantes. Ana, a gente está aqui no estúdio falando um pouquinho sobre os tipos de brincadeiras que a gente pode propiciar. Então, a gente, sempre que vem para o nosso podcast, a gente monta um roteirinho dos assuntos que a gente acha importante. E esse é a gente quer falar um pouquinho sobre como é que a gente pode ofertar para as crianças brincadeiras. Então é hora da gente começar a dar exemplos, dizer o que a gente faz no dia a dia com as nossas crianças. E se você quiser começar, é a nossa convidada. Ah, tá. Então, eu tô ligada aqui no roteiro. Sim. A Dani mandou, tudo bonitinho. Então a gente vai chegando para o nosso bloco 3, que é para dar exemplos, ideias de brincadeiras, a nossa audiência é bem ampla, então a gente vai ter educadores, a gente vai ter pessoas leigas da área, então vamos dar sugestões de boas brincadeiras, de ideias, como é que a gente faz para brincar com a criança no fim de semana, com a família, no ambiente escolar, num ambiente clínico. Sim, o brincar inclusivo, né, que é o que a gente está falando aqui, é um brincar que ele precisa envolver a todos, né? Desde a casa, com a família. Eu falo que até as atividades corriqueiras do dia a dia podem ser momentos de brincadeiras, né? Então, esse brincar, ele precisa envolver a todos, né? E a casa também precisa proporcionar isso. E pensando no processo de alfabetização, um dos pontos importantes é que a criança, para ela aprender, né, para ela se desenvolver na parte de leitura e escrita, ela precisa ter um vasto conhecimento de linguagem, né, essa linguagem que ela já traz lá, né, desde pequenininha, nas convivências e nas experiências. E quando chega na escola, isso precisa ser utilizado, né, a criança ela já tem acesso fora da escola a essa questão da fala, da escuta, né, da leitura de mundo, das histórias que elas ouvem, né, dos adultos, de outras pessoas, o que elas veem. Hoje elas têm muito acesso em função da tecnologia, mas isso tudo precisa ser transformado em conhecimento. E nesse sentido, o processo de alfabetização, ele é complexo, porque a criança precisa mobilizar muitos outros conhecimentos, memória, né, atenção, foco, processos mentais, porque a escrita ela exige uma organização, né? As letras precisam ocupar lugares específicos, né? Então, trazendo para a questão escolar, os jogos, as brincadeiras, a amarelinha que normalmente é de números, né? A gente pode transformar essa amarelinha em amarelinha de letras, né? Essas brincadeiras, elas podem, precisam ser adaptadas para atender a todos, né? O jogo da memória, de letras, os sons, né? A criança surda, por exemplo, a gente precisa trazer essa questão, vou jogar o jogo da memória, do alfabeto, traz ali a imagem, o alfabeto em libras, mas também com a letra, porque os outros alunos que vão jogar com essa criança, eles vão fazer associação, isso é muito rico para eles também. No processo de alfabetização das crianças com deficiência, essa questão da consciência fonológica, deles identificarem os sons, deles reconhecerem os sons para depois associar com o registro gráfico, é muito importante, isso a partir dos jogos, né? Jogos de oralidade, os jogos visuais. Então, são situações que são importantíssimas para que a criança construa esse processo de aprendizagem de forma lúdica, né, e com significado. E aí, ao longo da conversa, que a gente vai dando outros exemplos que são utilizados no dia a dia, né, para que a gente possa ir alfabetizar essas crianças, alfabetizar todos. Eu costumo dizer que muitas das estratégias que a gente usa com as crianças com deficiência, com transtorno, elas são estratégias que são boas para todos os alunos. Principalmente quando a gente fala do lúdico. O lúdico não é bom para todo mundo? Adultos,
né? Nós, quando queremos falar uma coisa séria, sem machucar alguém, sem ser grosseira, a gente sempre usa de uma brincadeira, é ou não é? E ainda fala, é brincadeirinha, para que se torne lúdico a maneira da gente falar aquilo que a gente gostaria de falar, mas não quer falar para ofender. Então, existem uma série de possibilidades, de adaptações, adequações. Esses dias eu fui numa escola fazer uma visita, e a professora, ela tem uma criança cadeirante, tem paralisia cerebral, e ela tem muita dificuldade na apreensão, esse movimento de pinça ela não tem, né? E aí ela fez um jogo da memória com tampas de potes. Então ela colocou a figura, a imagem dentro da tampa, aí a criança, esse movimento ela consegue fazer. E aí a criança vira a tampa, né? Pega a tampinha, ela consegue pegar. Eu falei, nossa, que fantástico, né? E achei super, assim, criativo e super inclusivo. E todos estavam brincando com o mesmo brinquedo, com o mesmo jogo, né? E não tem problema para ninguém. Aliás, ficou fácil até para as outras crianças. E era, inclusive, um jogo de alfabetização, onde eles tinham que achar a imagem e outra imagem que começasse com o mesmo som, né? E foi super legal. Falei, nossa, isso é inclusão. Isso é brincar para todo mundo brinca da mesma coisa e todo mundo vai aprender. Um exemplo. Ana, você tocou num assunto, assim, a professora usou de criatividade, né? E assim, quando a gente acaba indo fazer formação de professores, quando a gente tem um repertório por trabalhar com criança com deficiência e com transtorno, a gente acaba tendo um repertório maior mesmo. E a gente divide. Mas o que a gente vê de criatividade na formação dos professores é incrível. E, gente, é só trazer para a sala de aula. Tem muita coisa que a gente consegue. Não falo nem de adaptar, é criar material novo, né? A proposta é a mesma, é um jogo de memória, mas você criou um material novo, diversificado, para quê? Que atende a todos, né? Que atende a todos. E aposto que todos ficaram empolgados com essa diversificação do material, né? Adalto fale, porque ele eu acho que Adalto tá aí. Escolas, que é um espaço privilegiado nosso. Desde a década passada, a gente vem construindo nos espaços escolares o atendimento educacional especializado, que eu tenho dito sempre, em todas as vezes que vou falar desse serviço, é a pepita de ouro da inclusão. É isso que é o trabalho escolar, é fazer o atendimento educacional especializado. O atendimento terapêutico, clínico, é importante para a criança, mas é outro profissional que vai fazer. Nós, enquanto professores que trabalhamos na perspectiva da inclusão, precisamos pensar na eliminação das barreiras que acontecem na escola. Então, se eu vou propor uma brincadeira para a criança, como é o caso do jogo da memória, e a barreira é a motricidade, enquanto professor, eu preciso encontrar uma forma de resolver essa barreira. Eu mudo o tamanho, mudo a forma do brinquedo ou da brincadeira, e daí a criança participa. E a Ana falou, né, olha, aquilo que serve para criança com deficiência serve para todos, com certeza. E a gente aprendeu isso na perspectiva do desenho universal para aprendizagem, que vem inspirado da arquitetura. Quando a gente entra num prédio, tem uma rampa e tem uma escada, geralmente a gente escolhe a rampa, porque é mais fácil para todos, não é só para a pessoa que tem um problema de mobilidade ou que depende de uma cadeira de rodas. Porque aquilo que é feito numa perspectiva inclusiva é para incluir todos, não só as crianças com deficiência. Exatamente. Agora vamos deixar a Thaís falar um pouquinho da contribuição dela, porque se deixar professor junto, né, gente? Bom, então tá, vou voltar para a escola também, como diz o Adalto. E algo que também é muito inclusivo, que a gente pode pensar com todas as crianças, é estar mais do lado de fora, né? Desemparedar, estar do lado de fora, reconectar as crianças com a natureza, que foi algo perdido ao longo do tempo e que traz muita aprendizagem, muita investigação, continuidade de aprendizagem, né? As crianças, quando elas têm essa brincadeira que é mais livre, ainda que direcionada, pensada com material, com espaço, com ambientação, as crianças têm a oportunidade
de ter uma continuidade e permanência de desenvolvimento, porque elas vão criando enredos, né? Sim. Elas vão desenvolvendo, então é tudo. É fala, é pensamento, imaginação, então é o cognitivo, a interação social, é tudo isso junto e misturado, vamos dizer assim, né? E aí, lá na escola, o que a gente pode pensar nessas... como ampliar isso, né? Então, a gente pode fazer oficinas e trazer os pais, que às vezes ampliar repertório para as famílias, Sim, né, de brincadeira. sim. Eu acho que isso é muito importante. Tirar essas crianças das telas. Mas você tocou no assunto, Thaís, que eu acho que é nevrálgico. Dar repertório para as famílias. Tem muitas famílias que não fazem por falta de repertório, não sabe o que fazer e como fazer. Não sabe o que fazer, como fazer. A gente está falando entre profissionais, a gente está dando dicas, né? Mas nós somos os profissionais, às vezes a família não sabe nem por onde começar. Então, é importante essa abertura das escolas para um momento de interação desses Sim. pais com os filhos e os professores ensinando. Sim. Porque a gente precisa ensinar, Sim. gente. Tudo a gente precisa ensinar. Tudo é ensinar. Porque é qualificação, né? É qualificação do desenvolvimento e da aprendizagem e até dessa questão de vínculo familiar mesmo, de fortalecimento de vínculos, né? E olha como é estranho. As crianças brincam. Você põe duas crianças juntas, elas estão brincando. Nós estamos falando agora que nós temos que ensinar os adultos como brincar. Adultos brincantes. Porque em algum momento, a forma como a gente se organiza em sociedade tira a brincadeira da mão das pessoas. Tira. Talvez durante a infância, talvez durante a adolescência ou mais tarde, mas a gente tira isso da vida das pessoas. No começo do nosso podcast, a gente deu vários exemplos de coisas que vão se desenvolvendo ali na brincadeira. E de modo geral, a gente precisa se desenvolver ao longo da vida toda, em todas as idades. E a brincadeira, até para os adultos, é um espaço seguro de desenvolvimento, que a gente consegue fazer testes, experimentar. A gente está jogando um jogo de cartas. Eu consigo melhorar e elaborar novas estratégias. Eu aprendo a contar as cartas que já saíram para tentar prever quais ainda não foram. E a gente vai trabalhando com várias habilidades cognitivas que são importantes para a vida. A brincadeira, ela vem muito espontânea na infância. Mas alguém, em algum momento, tira. E eu quero acreditar que não é a escola que está tirando a brincadeira da mão das crianças. De forma alguma, Eu queria falar um pouquinho sobre isso, rapidamente. Fala. Eu acho que a brincadeira é, inclusive, uma boa estratégia para melhorar o desempenho das crianças. Por quê? Quando a gente entende que esses momentos de expansão são importantes para depois eu ter o centramento, então eu expando e depois eu me concentro. Expando, me concentro. Porque não dá para ficar, em geral, 5 horas sentado só em concentração. Então, isso, inclusive, é positivo para a aprendizagem. Então, a gente não pode perder isso de mão, né? Se os professores... A educação em geral, né? Não vou colocar só nas costas dos professores, né? Não. As equipes pedagógicas envolvidas com a aprendizagem das crianças entenderem que é um forte aliado para desenvolver todas as habilidades na criança, justamente porque a criança consegue ter esse momento de relaxamento, de prazer, e aí ela volta para a concentração, faz toda a diferença. Thaís, eu ainda vou complementar, tá? A gente fala dos brinquedos de transição para a criança poder se reorganizar e ter aquela previsibilidade para iniciar uma nova atividade. Serve para todas as crianças. Porque a criança ela já se prepara, fala, opa, vem uma atividade nova, dependendo do brinquedo, a criança já sabe que é uma atividade que ela vai precisar prestar mais atenção ou não, né? Que ela vai ter que ter um empenho cognitivo maior ou não, ou que ela vai trabalhar linguagem. Então, dependendo dessa transição, mas de novo, voltando para aquilo que o Adalto sempre fala, a intencionalidade. Como é que eu vou planejar também esses objetos, esses brinquedos de transição na troca de uma atividade para outra, para que a criança despressurize? Eu uso muito esse termo, a criança precisa despressurizar. A gente não levanta e vai tomar café, a gente levanta e vai tomar café, vai tomar uma água, vai fazer alguma coisa para o nosso cérebro dar uma despressurizada, dar um respiro. E por que para a criança tem que ser diferente? É isso mesmo. Né? Então, pensar Vou voltar, nessas Thaís, para a coisas. escola. Nós, Volte enquanto pra diretores de escola, temos um papel muito importante em construir um espaço brincante na escola, né?
Se a gente não organiza Educação espaços, infantil é recurso, fundamental, Sim, hein? Pelo amor de Deus. se a gente não organiza esses espaços, não dá os recursos, às vezes as brincadeiras não acontecem por isso. Então é importante que quem é gestor, e aí seja gestor de escola, gestor de rede, precisa pensar e prever que a brincadeira é parte do desenvolvimento das crianças e que ela também precisa de uma estrutura adequada para isso. Não dá para as crianças brincarem num parque em que os brinquedos estão todos quebrados, ou brincar em um lugar em que o chão está todo sujo. Então a gente também precisa pensar e se planejar enquanto gestor para que as nossas crianças tenham bons espaços de brincadeiras. E como isso se apresenta? Porque eu vou trazer um outro princípio, que você falou da ética já, eu vou trazer um outro princípio, o estético. Estético. Quanto a estética é importante, quanto as crianças têm direito ao belo. Isso também está no marco legal da primeira infância. Elas têm direito a um ambiente planejado para elas, organizado, que seja acolhedor, que dê o convite para a brincadeira. Né? E alguns espaços são tão bem planejados que às vezes os adultos entram, os pais entram... Nossa, mas isso está muito legal e dá vontade de brincar junto. Dá. Isso é sensorial e perceptivo. Isso é antes do psicomotor. Né? É um espaço sensorial que a gente cria, né? É um estético, a estética, o belo, dá esse impacto sensorial que faz com que fique convidativo. Exatamente. Eu acho que a Ana tinha mais alguma brincadeira que ela ia comentar. Tem várias, mas aqui a gente precisa... vocês falaram uma coisa importante aí sobre a questão da gestão e o quanto a gestão ela precisa ter esse olhar também. Thaís falou uma coisa importante, sai de dentro da sala de aula. Ninguém fica 5 horas sentado em uma cadeira. Nós adultos não ficamos. E nós levantamos, vamos no banheiro, vai tomar água, vai dar uma voltinha, vai bater um papo ali. A criança não pode fazer isso. Ela tem que ficar ali na sala de aula, de preferência sentada, sem conversar. 5 horas. 5 não, porque tem um intervalo, né, que são 20 minutinhos. De repente, se ela tiver educação física naquele dia, que ela reza para chegar à aula da educação física, né? E por que será que a criança gosta tanto da aula de educação física? Porque, gente, na aula de educação física, ela usa todos os recursos que ela pode, o corpo, ela usa gesto, movimento, ela usa fala, ela usa observação, ela usa... E por que isso tem que ser só na aula de educação física, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, e aí a gestão ela tem um papel importante. O coordenador pedagógico tem um papel muito importante, porque cabe a ele observando esses tempos e espaços de aprendizagem e ajudando ali, ajustando junto com o seu professor as estratégias, né? O gestor precisa entender que o professor sair fora da sala de aula não é enrolação, não está matando tempo, né? Claro, com intencionalidade, como a Thaís colocou aí, com planejamento, né? Mas oferecer todas essas situações, eu digo que na escola, todos os espaços são de aprendizagem. Todos. Se todos os espaços não forem de aprendizagem, se for proibido entrar aqui, proibido entrar ali, então a gente tá num lugar, num espaço que não está propiciando aprendizagem integral. Né? Claro, tem alguns princípios, a cozinha, por questão de higiene e tudo, mas a gente precisa criar espaço para que as crianças vivam experiências dentro da escola, para que realmente a escola seja todo um espaço de aprendizagem. E aí, vindo para as brincadeiras, né, que a gente, que é o nosso foco aqui, na aprendizagem, no desenvolvimento da aprendizagem, os brinquedos, as brincadeiras inclusivas, a gente pensa aí naqueles mais tradicionais, no dominó, no jogo da memória, né? Eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa esses dias, e vendo sobre... Tem muitos jogos de cores. Eu estava pensando nos daltônicos, né? E aí eu fui pesquisar, e o Uno, que é um Uno que as cartas, elas são... O princípio dela é associação por cores. Em 2017 foi criado um Uno para os daltônicos. Não sei se vocês já ouviram falar. Depois eu vou dar uma sugestão aqui de material. Eu vou dar uma sugestão de material aqui para vocês, muito legal, uma pesquisa. E eles colocaram símbolos nas cartas, para
para as crianças fazerem, para as pessoas daltônicas fazer associação. Então, tal tracinho com mais um triângulo forma o amarelo, forma o verde, por exemplo. Estou dando exemplo aqui. Poxa, eu falei, gente, que ideia legal. Como que alguém foi pensar, ter uma sensibilidade para pensar em alguém que é daltônico, né? E isso é inclusive, eu falei, puxa, isso para as outras crianças, que legal, porque ele não vai fazer leitura só de cor, ele vai ter outro recurso de aprendizagem, aí é bom para todo mundo, né? E então, pensando nisso, como o dominó, por exemplo, para as crianças que têm baixa visão, a gente pinga a cola quente lá em cima das bolinhas, né? Para que ela consiga, tateando ali, ela conseguir, né? Enxergar com as mãos que a gente fala. Então, são tantas coisas, mas realmente precisa ser ensinado. Os nossos professores que têm essa formação hoje, eles não têm essas vivências e essas experiências na formação. A gente que fez magistério temos isso, né? Mas eles não têm. Então, cada vez mais a escola vai ter que se preparar, a escola vai ter que se organizar para ajudar esses professores a desenvolver esse olhar inclusivo. Não tem mais como voltar atrás no processo de inclusão, mesmo porque inclusão, a gente não fala de... Eu nunca falo que inclusão a gente pensa só na deficiência. Tem tantos outros fatores que não são deficiências e nem transtornos, mas que são situações de inclusão, né? Então a escola ela vai ter que repensar cada vez mais, porque isso não tem volta, né? E o ensino e a aprendizagem ela vai ter que caminhar por aí. Se eu quiser que o meu aluno, qualquer aluno jogue o jogo da memória, eu vou ter que pensar que esse aluno que vai jogar precisa jogar dessa forma, ou seja, ele sabe jogar jogo de memória, por exemplo, ele sabe que tem que virar as peças, mas ele precisa conseguir virar essas peças, né? Então a gente vai ter que pensar nisso e não tem volta, né? Então, dei exemplo do Uno aqui, dei exemplo do dominó, né? Do jogo da memória, e aí a gente vai aqui pensando, são tantos exemplos que a gente vai vindo na cabeça e a gente vai citando. Bom, a gente já está caminhando para o nosso final, né? Mas assim, o mais incrível, né, desses nossos já é que cada um sempre traz Ana. Cada um sempre traz uma contribuição diferente. Você percebeu, Adalto? É enriquecedor para todos nós, né? A gente escolhe os convidados com muito carinho para contribuir na conversa. Né? Dani, vou fazer minha consideração final. Primeiro eu vou agradecer a Jéssica e a Eva que interagiram com a gente aqui no chat. Muito obrigado por terem nos acompanhado nesse dia, nessa manhã agradável. É um tema que foi relevante, que a gente vai lembrar as famílias de brinquem, apoiem as suas escolas para que elas sejam espaços brincantes. Vai lembrar para os gestores, olha, brincadeira é coisa séria, é aprendizagem. E para os professores, se aventurem a devolver as brincadeiras para as crianças. Mantenha essas crianças brincando, se desenvolvendo e aprendendo, né? Então acho que é um pouquinho isso. Agradeço a participação de todo mundo que está aqui na mesa comigo, com a Ana que está virtualmente. Muito obrigado pela companhia e por compartilharem comigo os conhecimentos de vocês. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi incrível para mim e falar de um tema, como eu disse já lá no início, que é tão importante e caro, que é sobre a infância e os direitos e essas garantias, né, de direitos das crianças. E se eu puder dar um recado para os ouvintes, tem uma máxima que a gente brinca lá na escola, que é que a gente tenha um arzinho todo dia e um arzão no final de semana. Que é assim, que as crianças possam brincar todos os dias. E se não der tempo, porque tem a rotina do dia a dia de segunda a sexta, que os pais, né, que a gente consigam fazer um pouquinho, um arzinho todo dia e no final de semana garantam um arzão para as crianças. E é isso, muito obrigada, viu, gente? Um prazer, Dani, Adalto e Ana. E a todos os ouvintes. Gente, eu agradeço imensamente vocês aceitaram o nosso convite, né? E que embarcam nessas minhas maluquices, nessas minhas loucuras, principalmente o Adalto, né? Que a gente fica
nos bastidores, né, debatendo e tal. E falar da infância é a gente falar da gente, né? Então, assim, e o quanto que a gente precisa proteger essa infância? De fato, proteger a infância e trazer esses espaços para que eles possam exercer a sua infância de forma saudável, né? Seja na escola, em casa, em parques, na rua, e que esse direito seja garantido, tá? E quem tiver dúvida e quem precisar de ajuda, pode procurar a gente, vai na escola, a escola assim, a escola a gente fala, sempre o epicentro do bairro, da cidade. Tudo que a gente precisa, primeira coisa que a gente pensa é o quê? Na escola, né? Então tá com dúvida, não sabe o que fazer, aconteceu alguma coisa, procura a escola, procura os professores, procure por pessoas que são profissionais da área para auxiliar. E, gente, as crianças merecem, né? Elas merecem um ambiente seguro e acolhedor. Fala, Ana. Pode deixar. Eu disse que eu ia deixar no final uma sugestão, né? Para vocês pesquisarem lá o jogo do Uno para os daltônicos, pesquisarem no Color ADD, tá? Que vocês vão encontrar toda a ideia do jogo, bem legal. E vou deixar também aqui uma sugestão de um material para pesquisa que é muito bacana, que é o Guia do Brincar Inclusivo, que foi produzido pela Unicef. Então ele traz essa questão das brincadeiras, traz toda ali uma diretriz, né, de forma bem simples, gostosa de ler, bem colorido, porque a gente adulto também é lúdico e gosta do lúdico, né? Então é bem bacana, tá? Então o Guia do Brincar Inclusivo da Unicef e esse Color ADD que vai falar do jogo do Uno para os daltônicos, tá bom? E eu agradeço também o convite. Confesso que eu fiquei meio apreensiva porque eu não tenho muito essa experiência de online, não curto muito. E finalizando aqui, a gente sabe que a ideia é tirar um pouco as crianças da tela, a criançada da tecnologia, mas tem aqui o Laboratório de Objetos de Aprendizagem, o LOA, que é da Universidade Federal de São Carlos, de 2012, que vai trazer 5 jogos que foram criados exatamente pensando se a criança está usando a tecnologia, que ela use coisas que sejam boas. Então tem aqui a Era Inclusiva, Em Busca do Santo Graal, Forca Inclusiva, Memória Inclusiva e Responda se Puder Inclusiva. Tá? Então, muito obrigada. A experiência foi boa, mas da próxima vez eu quero estar aí. Com certeza, Ana, com certeza estará conosco. E a gente tem ideias 1000, assuntos 1000 e temas sempre relacionados ao desenvolvimento infantil, à criança, e com certeza a gente vai ter mais espaços aí para a gente conversar e outros convidados e os mesmos convidados, né, para a gente seguir aí, porque é importante a gente falar da infância, do desenvolvimento infantil e lembrar do direito das crianças, igualmente ao nosso dos adultos, certo? Gente, acho que ficaremos por aqui. A gente agradece a participação de vocês, muito obrigada. Agradecer aí o Elinho e o Rafa nos bastidores, que sempre estão aí para nos ajudar, sempre estão disponíveis, tá bom? Beijão para vocês, aos telespectadores, muito obrigada e beijo, até, gente!